Olá, hoje é mais um podcast aqui na Enzi Digital. Tenho o prazer de receber a minha amiga Jéssica Camilo, profissional, cabeleireira, que, hum, que nos veio visitar e será uma honra recebê-la. Bem-vinda, Jéssica. Obrigada. Eu tenho aqui algumas perguntas para te fazer, para te falar, não é? Mas conta-me um bocadinho quem é a Jéssica, que tem dois filhos, uma menina com 8 ou 9 meses. Muito. 8 meses, o Cauã com 2 ou 3 aninhos, 4. 4 aninhos, cara de reguila ele. Conta-me quem é, ou como é que a Jéssica Camilo consegue coabitar, digamos assim, ou gerir. Sei que também o Walter, o teu marido, é uma pessoa muito própria e muito disponível, mas como é que tu consegues gerir duas crianças da tua profissão? Sendo que a tua profissão, ela começou há 10 anos, não foi? Pelo que sei, Sim, porque viste a tua prima a tirar um curso de cabeleireira em França. exatamente. E houve uma coisa que te fez despoltar para tu avançares para esse projeto. O Exatamente. que é que foi? Foi uma imagem de uma tricoscopia. Uma tricoscopia, que bonito. Sim. Muito Então, bem. respondendo à primeira questão, como é que eu giro tudo isso? Com uma grande rede de apoio. Felizmente tenho o meu namorado, que também sendo empreendedor, conseguimos ter uma flexibilidade muito grande de horários. Consigo conciliar as minhas marcações com os horários das aulas dele. Andamos sempre com as nossas agendas interligadas no telemóvel, para eu perceber quando é que eu tenho cliente, quando é que ele tem aulas, quando é que ele pode marcar algum evento, algum espetáculo, quando é que não pode, e gerimos tudo assim, mais a agenda da minha sogra. Minha sogra também é esteticista, trabalha comigo, Ok. e então andamos sempre a ver em que horário dá para colocar uma cliente, em que horário é que dá para colocar quem é que fica com cada criança e quem vai buscar à escola. É um Tetris. É É um literalmente Tetris. isso, sim. Que bom. E está a correr bem. Está, não vou dizer, não vou mentir, é uma logística super desgastante, mas ao final do dia vale sempre a pena. Mas tu és uma menina muito nova, Jéssica, não é? Sim, E o teu namorado também é uma pessoa nova. somos da mesma idade, Mesma idade. um vinte mês de e diferença. oito, não é? Não, 31. 31. Ah, mas crianças, são crianças. Que bom. Olha, tu disseste que a tua sogra trabalha contigo, então tens o teu espaço próprio já? Sim, Aonde? nas Caldas da Rainha. Mas posso-me especificar melhor? Caldas é muito grande. É verdade. Neste caso fica na Praceta António Montes, fica perto, não fazendo publicidade, mas do centro de saúde e do Lidl. Ok. Fica ali de uma zona mais antiga das Caldas. Mas de fácil acesso, bom Sim, estacionamento. fácil de acesso, temos estacionamento bastante acessível em toda a zona. Temos um parque perto dos bombeiros, um parque perto da Muito bom. polícia. Os parques são todos gratuitos, ninguém paga estacionamento naquela zona, que é ótimo. E temos uma facilidade muito grande de horários em que conseguimos estar abertos desde as 10 da manhã até às 8 da noite, de segunda à sexta, e ao sábado das 9 até às 6 da tarde. Muito Ou bem. seja, quem trabalha, estamos no centro, consegue Sabes ir que eu à hora conheço do muito bem almoço. Caldas porque eu tenho uma irmã a viver ali próximo, na zona de Óbidos, Uhum. e uma das coisas que me surpreendeu foi que, primeiro, duas coisas que me surpreenderam, uma pela positiva, outra pela negativa. Mas acho que aquela que me surpreendeu pela negativa, penso que agora também já esteja numa situação de passar a ser algo positivo, que é o Hospital das Caldas, hospital para doenças respiratórias, certo? Mas Sim. aquele parque é uma coisa impressionante. O parque de Dona Leonor, não é? Rainha Dona Leonor, sim. Rainha Não, o Dona Parque Leonor. Dom Carlos. Dom Carlos. Rainha Dona Leonor foi quem foi a fundadora do Hospital Termal. Incrível aquilo. Sim. Eu conheço muito bem as Caldas. As Caldas têm um potencial muito grande para a tua área. É, somos muitas profissionais neste caso como cabeleireiras, somos imensas, mas é uma grande porta, sim, para a terapia capilar. Mas tu achas que, na tua experiência, que é curta, 10 anos, mas já é muito, uma década já se consegue ver muita transformação. Tu achas que aquele cabeleireiro tradicional, do corte, do brushing, do embelezamento, das madeixas, da coloração, tu achas que ainda está com aquela força que tinha há 10 anos, ou no teu entender, esteja um pouquinho a fugir da, da realidade? Ou seja, já não era tanto como era. Já não é tanto como era, desculpa. Não, principalmente houve um grande marco, que foi a pandemia. Uhum. Existiu uma Quando tu transição dizes muito não, grande. está a decair. Sim. Uhum. Eh,
Vemos um pouco aquela situação de que sim, a mulher vai fazer trabalhos técnicos, Hum? mas pretende algo de baixa manutenção, menos idas ao cabeleireiro. Ahm, e já se preocupam mais com o cuidado com o próprio fio, a saúde do cabelo. Isso eu noto que é uma grande diferença. Antigamente as pessoas queriam ficar loiras ou fazer um alisamento e não importava se estragava, se não estragava o cabelo. Só queriam um resultado final. E agora já existe um cuidado muito maior. Mas existiu uma grande queda, principalmente nas idas regulares ao cabeleireiro após a pandemia, sim. Mas tu deves isso aqui, o facto de ter aparecido alguém na televisão a ensinar como se pinta ou como se alisa, porque na pandemia eu sei que isso aconteceu e apareceu na televisão esse tipo de abordagem. Achas que foi por isso ou porque está a mudar um bocadinho a percepção do embelezamento? Acho que no passado as pessoas dedicavam-se muito ao embelezamento, não é? Hoje já se preocupam mais com a saúde, é isso ou não? Eu acho que temos um pouco das duas situações. Uhum. O mundo dos influencers veio trazer muita informação ao nosso público, que a própria cliente já chega e já sabe o que é que quer e como é que se faz e qual é o produto que se deve utilizar. E depois temos o outro lado, em que eu apercebo-me que cada vez a mulher está a querer algo mais natural e não tanto artificial. E houve muita mulher a subir o branco, no pós-pandemia, a utilizar os cabelos de uma forma muito mais natural, não quererem tanto alisamento. Eu acho que nós estamos a chegar a uma transição em que a mulher começa a aceitar a sua beleza natural, o que já vem de forma adquirida desde a nascença. Eu vejo que existe uma preocupação, uma transição nesse sentido. Tu sabes que eu falo já isso há mais de 10 anos. Que a mulher deve assumir a sua beleza natural, porque, em alguns casos, eu até falo um pouquinho sobre toda a comunidade africana, os alfarnegroides, que a mulher tem ou usa peruca ou usa alisamento, e elas ainda não descobriram quanto são bonitas, mesmo com o seu cabelo natural, basta para isso estarem hidratados ou tratados. Sim. Olha, eu sei que tu falaste um bocado nos influencers, para mim eu tenho uma percepção positiva e negativa dos influencers. Eu tenho visto algumas coisas na televisão, perdão, nas redes sociais que me deixam de boca aberta, sendo eu uma pessoa que te conhece muito bem terapia capilar, que me deixam de boca aberta e vejo muitas influências, e muitos influencers, perdão, a cometer erros crassos. Tu notas isso também? Sim, inclusive recentemente vi uma lacuna gigante de uma influencer a falar sobre o estado do cabelo na época da gestação. Em que como uma marca, e estamos a falar de marcas grandes, como é que aprovam um conteúdo deste género para o próprio produto? O que eu acho é que começa a valer tudo. Sim. E isso vai impactar um pouquinho sobre quem tem conhecimento ou sobre quem não tem conhecimento. Eu sei que tu chegaste até nós há 3 anos, certo? Há mais? Então, recapitulando, eu comecei a ter interesse na terapia capilar em 2020. Uhum. Depois descobri a marca Granda pelo um influencer, Influencer. não português, brasileiro. E a partir daí foi, lá está, felizmente as redes sociais trazem-nos isso. Foi uma Uhum. cadeia em que chegou a formação de terapia capilar até mim. Mas lá atrás, tu quando entendeste, desculpem, eu estou um bocadinho aqui rouco, quando tu entendeste que em 2020, repara que nós estamos a meio de uma década, não é? E tu és cabeleireira, és profissional há 10 anos, portanto estamos a falar de 5 anos, que tu após a pandemia te apercebeste que precisavas ter terapia capilar. Sei que aquela fotografia da tacoscopia que tu viste da tua prima que tirou o curso em França, te despertou isso, mas tinha que haver algo mais, e tu és uma menina muito inteligente que te levasse a procurar objetivamente a terapia capilar. Porque nessa altura, e vamos ser francos, a terapia capilar ela tem 12 anos, não é? Sim, 12 anos em Portugal. que se começou a falar, neste caso a Granda foi pioneira no mundo a desenvolver produtos específicos para a terapia capilar, visto que ela está associada à Academia Brasileira de Tricologia, que é a nossa parceira nas formações, em que na realidade nós temos gente de primeiríssima água, não é?
são médicos, biomédicos, são farmacêuticos, tricologistas com provas dadas, enfim. Nós não temos na nossa rede de formadores, dentro dessa área, à exceção de mim que faço iniciação em terapia capilar e gosto muito da formação, mas temos sempre pessoas que têm grande capacidade de intervenção. Mas há 5 anos atrás, esse chamamento não se deu por acaso. Eu conheço-te muito bem para dizer que esse chamamento não se deu por acaso. O que é que tu, nessa altura, percebeste e perceptivaste? Foi para a análise física dos cabelos, foi para aquilo que estava a acontecer após a pandemia. O que é que te levou a ter essa visão? Então, eu tive duas Desculpa só interromper, é situações. que atualmente ainda há pessoas que não têm essa visão. Sim, Isso é muito interessante ver que lá atrás, 5 anos atrás, tu conseguiste ter essa visão. Explica, por favor. duas situações que aconteceram. Quando eu comecei a tirar o curso, eu iniciei como uma profissional que não tirou o curso em Portugal, mas ela preocupava-se já muito com fazer uma descoloração, mas o cabelo ficar saudável. E transitei para outro espaço em que existia uma preocupação, mas não era o foco. E o objetivo era fazer rápido. Mas eu percebia que fazer rápido danificava o cabelo, porque é preciso um produto com mais intensidade e aquilo não me fazia sentido chegar ao final, fazer uma secagem ou uma lavagem e o cabelo estar danificado. E aquilo começou a mexer comigo. Entretanto, apareceu um produto em que nós em Portugal temos muito essa situação em que uma marca chega e diz: este produto serve para esta patologia, mas não desenvolve. E aquilo era para cuidados de couro cabeludo, patologias que existiam, principalmente de couro cabeludo sensível. E eu disse: isto é interessante. E na altura eu falei com a pessoa responsável do espaço e disse: olha, eu acho que nós devíamos apostar nisto, porque as clientes que estão a experimentar estão a gostar. E a resposta foi: as clientes estão a gostar porque é novo, mas isso não vai ter saída. E aquilo, quando eu comecei a praticar e a fazer aquele tal tratamento, aquilo dava-me um gosto imenso. Perceber que a pessoa estava a desfrutar a parte olfativa, a parte do relaxamento, e no final ela dizia assim: sinto-me muito bem. E aquilo ficou, o bichinho ficou. E ano após ano eu dizia assim: eu preciso ter saúde mental e emocional, e eu preciso. E eu notava que cada cliente vinha e queria que houvesse tempo de qualidade para ela. E então aquilo começou a mexer comigo. E quando alguma coisa fica cá dentro, eu fico a remoer. E eu disse assim: eu estou cansada, eu não nasci para ser uma máquina. Eu preciso de. Estamos a lidar com seres humanos. E nós precisamos de. Existem conexões automáticas em que a pessoa se identifica, existe uma empatia. E nós precisamos. Isso é que capta o cliente. E eu apercebia-me que muitas pessoas diziam: eu antes vinha e havia mais tempo, agora é tudo muito depressa. E aquela semente cada vez mais tocava e ressoava. Então, até com o ponto que eu disse: isto não é para mim, eu não sou uma máquina e não estou para andar a destruir cabelos, porque se eu não tiver cabelos, eu não tenho trabalho. Você me falar uma coisa aqui que realmente eu tenho também abordado isso, ainda bem que falaste, ser máquina. Quando nós estamos a falar de um espaço que tem um conjunto de serviços e esses serviços são cronometrados, não se está também, além do profissional, aliás, além do cliente, também não se está a contar com a saúde do profissional. Não é? Profissional que, hora após hora, 30 minutos após 30 minutos, se vê rodeado de odores, de calor, de um constante movimento, certo? Com o tal secador de 450 gramas, 500 gramas, whatever, por aí mais ou menos, a fazer todo aquele movimento braçal e todo aquele esforço e todo aquele vapor entrar dentro das narinas, não é de todo é uma profissão de desgaste muito rápido. Inclusive, em alguns países europeus, nós somos considerados uma profissão de risco. De risco, eu sei. Grécia, por exemplo, é um deles. Isso eu sei muito bem.
Mas interessante tu teres percebido que o cliente começou a reclamar de que no passado havia tempo e agora não existia tempo. Uma pergunta simples, tu és terapeuta já com a formação avançada em terapia capilar, o que dá uma elevação muito forte, já vamos falar sobre isso. Hoje, atualmente, Camila, estás a trabalhar com a marca, a Granda, não é? Qual é a diferença? Qual é a diferença que notas dessa marca para as demais? É existir um porquê científico transmitido ao profissional. Diz-me outra coisa, já agora também. E tu, como pessoa, como profissional, como é que tu te sentes a trabalhar com esses produtos? Sentes-te também mais relaxada, mais tranquila? Esses produtos são mais ou menos agressivos do que aqueles que trabalhavas no passado? São muito menos, só para não dizer que não tem nada a ver, não é? Porque, primeiro, sinto-me muito mais segura, Uhum. porque eu tenho mais conhecimento e não me foi dado um produto simplesmente só serve para aquilo. Eu tive a informação que a composição é esta e ele pode ser utilizado para estas situações, mas a função é, dá um exemplo, anti-inflamatória, Muito bem, estimulante. muito bem. Não é, olha, este shampoo é para isto e ponto final. Então, voltando agora outra vez à parte de trás, que tu falaste de científico, parte científica, uma das coisas que eu sempre achei muito mal e ainda continua a existir, e recentemente aconteceu aqui na ENSE, onde nós estamos neste momento, uma aluna, que na altura estava a fazer a formação básica, que é meio mentira, ela de básica não tem nada, mas pronto, que houve um determinado vendedor que entrou de uma determinada marca e perguntou-lhe o que é que ela tinha ido lá numa terça-feira, só o ela não estava, e ela explicou que estava a tirar um curso na ENSE, e a resposta dele para mim foi uma resposta que eu sinceramente acho, pá, do mais raso e do mais, desculpem uma expressão, do mais burro que existe, e quem nos vai ouvir, eu sou uma pessoa de palavras diretas, ninguém pode dizer uma coisa destas a um profissional. Tu não tens que aprender, só tens de saber como utilizar. Isto é passar ao cabeleireiro a imagem de burra. Só tens de saber que tens que aplicar o 2, o 3 e o 4, tens aquele tempo de pausa e pouco mais. Na Grande e na Enze, infelizmente, isso não acontece. E não acontece porquê, Camila? Porque a nossa base não é o produto, É o quê? é o conhecimento. É a base científica, é isso? Exatamente. Agora, Como uma leva-me... formadora diz, conhecimento liberta. Liberto. É E é isso. mesmo isso. E é aquilo que eu também digo muitas vezes quando me apresento a vocês, que a fazer façam-no bem. Fazer mal não façam. Façam bem. Façam como já é passado esse conhecimento. E como é que chegaste a nós, Camilo? Um influenciador O Flecidor, falou de nós. falou da argila da Granda. E como eu em 2020 comecei a estudar online através, o mercado brasileiro continua muito mais, não é ser evoluído, mas eles vão um bocadinho mais à frente do que nós nesse sentido. E eu seguia o trabalho dele, eu já estava a tirar uma formação online sobre terapia capilar humanizada, Uhum. e que me despertou o facto de, ok, terapia capilar humanizada, realmente nós estamos a trabalhar com seres humanos, mas o foco era exatamente esse. E nós depois em formação, mais tarde, inclusive, falamos muito sobre isso, que muitas questões da saúde capilar são psicossomáticas. Claro. E essa formação focava-se muito de tratar o nosso cliente como e transformar aquele momento num momento mais único que ele fosse ter naquele dia. E toda a formação era muito à base disso, mas eu sentia falta da parte do conhecimento científico. Em que comecei a seguir diferentes terapeutas capilares. Um deles trabalhava com a Granda, com as argilas. E nós aqui em Portugal eu não conseguia encontrar nenhuma argila direcionada à terapia capilar. Sim, e já agora pegando na tua deixa, eu acho que é uma coisa muito importante e falo de lá para casa, lá para todos que nos vão ouvir. Argilas, elas têm de ser esterilizadas, porque nós podemos com muita facilidade passar alguma patologia para
para o nosso sistema documentário e daí para o nosso corpo. Porque é muito fácil passar uma patogênese se houver uma ferida ou se houver uma inflamação para o nosso corpo. Então, as argilas de Granda têm uma granulometria, são muito fininhas, parecem farinha, são esterilizadas por raios gama, que nos permite colocar aquelas argilas em sistemas capilares bastante inflamados, Sim. sem qualquer tipo de risco. Continua. Pronto, e onde é que eu ia encontrar a Granda? Comecei a pesquisar e da Granda fui ter a Enzi, que foi uma cascata completamente. A primeira mensagem que eu mandei para a Enzi foi em 2022. Já eu andava. Mas tu na altura falaste comigo, só o erro. Sim. Eu pensei, mas será que é mesmo isto? Então era tudo muito recente. As formações da Enzi não eram assim já de há muito tempo Não, na atrás. realidade eu comecei a fazer a iniciação à terapia capilar, que é o GHT, o Grande Hair Therapy, em 2020, perdão. Ainda dentro da pandemia. Em janeiro de 2020 eu fiz a primeira formação do iniciação à terapia capilar, depois fomos confinados, e eu penso que em 2021, pela primeira vez, apanhei o Covid numa formação de iniciação à terapia capilar, que já na altura nós dizíamos teste, tudo vem tudo direitinho por aí fora, só que uma cliente nossa que apanhou, mas quando ela foi tirar o teste estava tudo bem, e na segunda-feira, nós na altura dávamos as formações, não tínhamos estrutura própria, como nós Uhum. temos aqui, e nós dávamos formações em hotel, isso foi no Ibis, e à noite juntámos todos ali numa mesinha a comer uns franguinhos, assim, um tisquinho do género. Eu fiquei mesmo ao lado dela e então apanhei o vírus, mas começámos a dar formação, eu comecei a dar formação do Grande Terapia a partir de 2020, sendo que em setembro de 2022 foi quando nós iniciámos a formação básica em terapia capilar para mim, da maior academia de ensino do mundo, que é a Academia Brasileira de Tricologia. Não se encontra no mundo uma academia que tenha cerca de 85 professores, todos eles doutorados e com MBAs. E na altura veio a nossa Cláudia Matos, que é dos Açores, uma profissionalíssima incrível, e na altura eu pensei que eu tinha que ter mais. Tinha que ter mais porque o chamamento de que no futuro as coisas iriam ser diferentes, eu disse, não, eu vou ter que certificar esta formação na Desert. Então, em 28 de fevereiro de 2023, a Farlise, que é dona da ENSE, foi certificada pela Desert. É um processo muito complexo, muito rigoroso. Mesmo as formações todas elas têm que ser rigorosas, têm que ter seguro, tem vários enquadramentos e nós respeitamos religiosamente isso. Os nossos professores são todos eles de grande capacidade e todos eles professores universitários, para vocês terem uma ideia. E foi aí que nasceu. E eu encontrei-te numa iniciação à terapia capilar em 2023, salvo erro. Sim, Foi em Lisboa, sim. que eu dei a primeira iniciação à terapia capilar. E aí sentiu-te a necessidade, devia saber o porquê a sério, não é? Sim, porque nós vamos uma injeção de informação que saímos de lá assim meio estremecidos. Na iniciação. Sim. É. Mas na É uma altura, formação de 16 horas, mas muito impactante. sim, e nós, eu falo por Já, mim, já agora outra coisa que a Camilo também tem que acrescentar, já com conhecimento QB, para se começar a fazer alguns tratamentos, alguns análises patológicas no couro cabeludo e alguns tratamentos no couro cabeludo. sim, tanto que eu na altura fiz essa formação e disse assim, e lá está, falo por mim, mas falta mais qualquer coisa. Ficou aqui o bichinho que finalmente, e atenção, já tinha feito algumas formações de terapia capilar, mas esta foi aquela que me disse assim: é isto por causa disto, não é, é isto porque sim. Não pode, não pode. No universo em que nós estamos inseridos, realmente é uma coisa que me incomoda, Jéssica. Me incomoda muito porque nós temos que provar, por A mais B, e nesse caso, de forma científica, porque é que acontece. E porque é que nós conseguimos resolver esse problema
e que princípios ativos utilizamos e porque é que esse problema surge na base científica. Porque repara, nós agora vamos ter o ITC aqui no Porto, do qual eu sei que também vens, em que nós vamos ter vários assuntos a serem discutidos de bases científicas que surgiram agora em 2024, 2023, 2024. Por exemplo, no caso da fibrosante frontal, que nós, no passado, acharíamos que a fibrosante frontal ela baseava-se um bocadinho nas mulheres menopausadas, a partir dos 63, 64 anos por aí fora, e hoje há crianças com fibrosantes frontais. O que é que aconteceu lá atrás? Temos os cientistas todos loucos à procura de soluções. Uns apontam para a questão do Covid, outros apontam para outro tipo de patologias, outros apontam para redes sociais e se essa rede, enfim, whatever. Muita gente fala, mas neste momento ainda está à procura um pouquinho disso. E na iniciação à terapia capilar, Jéssica, veio aquele chamamento, eu quero mais, é isso? Sim. Mas eu agora preciso que tu me indiques que esse chamamento, que é um chamamento importante, não é? É quase como a gente sermos chamados para sermos sacerdotes. Um pouco, não é? Temos a necessidade, temos mesmo a necessidade. E esse chamamento, Jéssica, bastava aquilo que tu tinhas, já percebemos que não, mas porquê é que tu querias mais? Porquê é que eu queria mais? O bicho ficou e precisava ser alimentado ou tem muito mais, há algo mais aí que tem a ver? Eu tenho, não sei se lhe chama um problema, mas eu preciso de conhecimento. Isso é um problema bom. Eu sempre gostei muito de estudar. E eu tinha uma professora que sempre dizia assim: tu és visionária. E eu nunca percebi porque é que ela me dizia isso. Hoje em dia eu consigo perceber. E digo isto porquê? Porque eu despedi-me em dezembro de 2019, larguei tudo. Naquele espaço em que era uma fábrica de cabelos, é isso? Sim, inclusive eu tenho problemas respiratórios, tenho asma, e nós fazíamos muitas progressivas com formol nessa altura. Meu Deus. E eu comecei a sentir isso. Entendeste agora? Agora entendi ainda mais, não é? Entendeste agora? Alisamentos biológicos. Sim, sim. Eu não estou a mentir, só que é uma loucura. Não, na altura nem se falava ainda disso. Era mesmo o alisamento e fica liso como a cliente adorava, não é? Tu sabes, não sei se sabes, não sei se eu partilhei isso contigo, há muita gente no PO com graves problemas de saúde por causa disso. Eu tenho inclusive um cliente que a esposa faleceu com cancro nos pulmões por causa disso. O que mais me incomoda neste momento é que eu vou ser franco, eu vou ser muito honesto, o sol nasceu por toda a gente, mas não venham agora bater com a mão no peito que nós temos produtos terapeutas, quando essa marca foi responsável por muitas doenças em Portugal. Vão mais à frente perceber o que é que eu estou a falar, infelizmente. Eu percebo o que o Fernando está a dizer e eu costumava dizer muitas vezes, eu não percebo porque é que as marcas destroem para depois vender um produto para remediar a destruição que foi feita. E eu acho que a nossa indústria está muito nesse caminho. Depois de criarmos o problema, vamos arranjar uma solução e não trabalhar na prevenção. Olha, eu tive aqui sentado nesta cadeira onde eu estou hoje, o Celso Martins Júnior, o professor Dr. Celso Martins Júnior. Ele é o mentor dos produtos da Granda. A Granda tem 25 anos, portanto, ele é criador de produtos há 25 anos. E há 25 anos que ele utilizava já o óleo de jojoba, que é um sabor regulador como calculas, o óleo essencial melaleuca, que é o status de aloe vera, que agora é tudo muito usual, mas há 25 anos ele usava isso. E eu sempre me interessei muito pela filosofia da marca. A marca tinha vários produtos todos iguais. Era um verde tropa, feio, mas todos iguais. E eu tentava perceber porque é que aquilo acontecia. E cheguei à conclusão muito simples, e depois levei-me mais tarde a falar de que era também uma parte económica, não é? Porque os produtos da marca são caros, têm princípios ativos muito caros. Mas ele dizia, Fernando, como é que um terapeuta
consegue ser terapeuta se eu lhe vou dizer que para aquele problema temos este produto e para aquele problema temos outro produto. A marca intruma-se, então eles iriam buscar o melhor produto para o problema capilar que ali estava latente. E na altura a marca só tinha para a fibra. Nós trabalhámos com o alisamento, que é o triclotamónico, que continua a ser um alisamento ético. Agora veio o minopropanol, mas na altura era isso. Depois apareceu o maldito formol, e eu tenho grandes amigas, pessoas que estão dentro deste métier, com grandes problemas de saúde, inclusive uma amiga, ela disse-me recentemente: Fernando, porquê é que eu não estou a ouvir? O dinheiro que eu supostamente ganhei, estou agora a gastá-lo todo. Isso é muito triste e tu dizes, fazes uma coisa muito bem, as marcas estragam para depois vir com soluções. A Granda felizmente nunca foi isso. Uma marca com soluções nunca para estragar. E sempre com soluções viáveis. Nós trabalhamos sempre com produtos naturais, que é uma coisa que me deixa também muito fascinado. Mas, voltando à Jéssica, que é aqui a parte mais importante do assunto. Fizeste a iniciação de terapia capilar, depois tiveste a tua menina, não é? Sim, porque eu antes, em 2020, veio a pandemia e eu descobri que estava grávida. Ou seja, como eu costumo dizer, a gravidez estava planeada. Grávida do Cauã. Grávida do Cauã. Do teu primeiro filho. Sim. Nesse ano eu tinha tomado a decisão que eu iria trabalhar sozinha e iria começar a seguir os ideais que eu tinha para um atendimento de cabeleireiro. E a pandemia vai-me trazer aquele momento que, ok, vou ter tempo para estudar. Então foi exatamente isso. Comecei com toda essa parte da terapia capilar, mas faltava-me a parte científica. Então aí depois, quando eu cheguei à Enzi, deu-me esse bocadinho que faltava. E já me deu muitas ferramentas para eu conseguir, porque na altura eu tinha começado a trabalhar sozinha. O meu namorado estava também exatamente a iniciar um negócio, uma escola de dança do zero. Então, financeiramente, não dava para eu continuar a investir em formação. E eu disse, ok, eu aqui já tenho ferramentas que me dão alguma base e um bom direcionamento para eu começar a atuar. E eu sempre com muito receio, porque era algo novo, ainda por cima as Caldas da Rainha tem tanto profissional, e no meio de tanto profissional ia existir uma cabeleireira com terapia capilar. Com um conceito diferente. Exatamente. Entendo-te bem. E estávamos a iniciar um pós-pandemia em que tudo fechou. Eu não tinha... eu quando saí do sítio onde estava, eu achei ético não dizer, eu vou abrir o meu espaço. Eu Sim. decidi que se a cliente quiser, ela vai procurar-me. Felizmente, a minha ex-patroa é uma pessoa incrível e ela foi a própria a dizer, quando os clientes perguntavam, olha, a Jéssica está no fim da rua. Se quiser... Então saíste com o teu nome intacto. Sim. Isso é muito bonito. E mantemos Isso uma ótima relação. É raro, mas é muito Sim. bonito. Eu achei que ela é uma profissional há anos. Eu saí e disse-lhe, eu preciso mudar de áreas, eu preciso fazer outra coisa diferente, não sei se vou continuar da área, não sei se sim, não sei se não. Então, lá está, foi um começar que, como é que eu vou começar algo novo numa cidade que está cheia de profissionais, num pós-pandemia, que as pessoas estão com receio de sair à rua, com receio de gastar dinheiro porque não sabem se vão conseguir voltar a trabalhar. Então foi assim um momento de... Tu sabes o que é que eu acho disso? Sabes o que é que eu acho sobre isso? Eu acho sobre isso o seguinte. Imagina um campo de futebol com 300, 400, 500 pessoas com um chapéu de chuva aberto, preto. E no meio aparece a Jéssica com o chapéu amarelo. Então ela faz a diferença nesse mundo de iguais, e é isso que nós procuramos no nosso projeto. São pessoas que querem ser diferentes, porque nesse mundo de iguais, quando um sai diferente, é facto que demora, porque o que nós fazemos, às vezes, só se o doutor é que sabe. Ou não. Ou não. Não quer lá chegar. Ou não. O facto é que nós temos armas, e tu neste momento tens armas
para fazer belíssimos trabalhos de terapia capilar, resolver vários problemas de terapia capilar com sapiência, ou seja, com sabedoria. E essa situação é o que te vai tornar a menina do chapéu amarelo, que vai fazer toda a diferença. Porque repara uma coisa, Jéssica, eu em ti noto uma coisa muito interessante, e sempre achei isso. Acho-te diferente, um pouquinho no mundo dos iguais, por causa da procura do conhecimento. Nós, na altura, na Iniciação de Terapia Capilar, já falamos sobre isso. Na tua ânsia de procurar o porquê. E a minha pergunta é essa, Enzo, e te respondeu a todos os porquês que tu tinhas. Sim, e dão mais porquês daqueles que eu não queria resposta. Mas eles existem, não é? A gente não pode Exatamente. esconder, a gente não pode esconder esses porquês. Mas eram os porquês que eu ainda não sabia que tinha. Eu tenho, Pronto, olha, antecipou. na turma que tu acabaste agora, recentemente, tivemos, tive lá vou partilhar a experiência, o podcast é teu, mas eu vou partilhar esta experiência. Foi o meu colega que tirou também a iniciação à terapia capilar comigo e chegou ao final e disse: não gostei, não era isto que eu vinha à procura, porque vocês falam muito de produto. Eu disse-lhe: mas eu não posso arranjar soluções para tu resolveres no teu espaço com produtos que não existem. Porque para resolver uma microbiota, para resolver uma alopecia androgenética, uma alopecia areata, uma dermatite seborreica e por aí vai, eu tenho que ter ferramentas para poder anunciar como é que elas são resolvidas. Mas não gostei. Eu não gostei. Entretanto, minha surpresa via a inscrever-se para a formação básica em terapia capilar. Que, como tu sabes, de básico tem muito pouco. Nós enganamos as pessoas. É só o nome. É só o nome. E curiosamente, via agora, foi teu colega na formação avançada em terapia capilar. Sim. E fiz muitos trabalhos de grupo com ela. Foi espetacular porque aí ele entendeu, uma senhora já com, não é nova, 40 e poucos, 48, 49, 50, bem no máximo, já cabeleireira há 20 e tal anos, quase 30, mas que veio procurar um novo conceito. E está muito feliz, tal como também sei que tu estás muito feliz. Sim, e vou dizer inclusive que nós sim tivemos esse conhecimento na primeira formação do produto. Uhum. E o único produto que eu utilizava era as argilas. Eu fui aquela pessoa que eu dizia assim, eu quero conhecimento. O produto depois ele vai me conquistar mais tarde. Claro. Tanto que eu comecei a trabalhar a sério com a marca, com a Granda, o ano passado. Porquê? Porque eu precisava de ferramentas, porque cada vez mais as pessoas chegavam-me, eu tenho este problema, eu tenho aquele, e eu dizia assim, eu tenho o conhecimento todo, mas eu não tenho um produto para resolver essa situação. Tenho este e aquele, mas o resultado não estava a aparecer. Uhum. Porque eu não tinha sido informada e por muito que a gente tente ler um rótulo, nem sempre está lá tudo o que nós precisamos de saber. Claro que sim, claro. E eu fui a própria a ficar de boca aberta numa aplicação, no protocolo anti-inflamatório Do resultado final. do resultado final da primeira sessão. É incrível. Eu fiz a tricoscopia no início e disse assim, vamos lá ver. Parece que isto é magia. Eu disse, ai, não pode ser. E lá está. E Sabes, o resultado eu tenho aqui uma... é visível. Eu tenho aqui uma... Por isso é que eu gosto muito do Celso, eu sou muito amigo dele, ele faz favor de ser meu amigo também. Nós utilizamos o ácido maslínico, tudo de extração natural, há mais de 11 anos. Okay? Além dos óleos essenciais, como tu sabes, por aí fora, dos cânfora, às vezes não é só ter o óleo essencial, é na cadeia de entrega como é que ele funciona. Agora, por exemplo, com os exossomas, é muito interessante como é que ele funciona. Os exossomas, não sei se sabes, vêm também fazer aquela comunicação entre células e pode, não é que venha, pode vir a inibir a formação de brancos. Que é uma coisa louca. É uma coisa louca mesmo. Isso é o desejo de toda a mulher. É uma coisa louca. Já tem toda a gente a dizer, eu quero utilizar porque não quero ter brancos. Não é bem assim. Há uma comunicação entre células muito interessante e as vesículas, como elas são abertas em função de pH, é uma tecnologia de ponta que dificilmente alguém vai conseguir imitar. Mas voltando à questão do ácido maslínico, que é extraído do caroço da azeitona, tem uma capacidade incrível de anti-inflamação,
ou seja, ele reduz fortemente a inflamação. E só agora, o ano passado, salvo erro, é que a Universidade de Granada veio, tem um artigo científico que publicou sobre a ação fantástica do ácido meslínico no processo anti-inflamatório. Portanto, a Granada já utiliza há mais de 12 anos, não é? O que acontece aqui? A investigação que é feita pelo Celso e pelos seus engenheiros químicos é constante, Jéssica, porque nós também somos mutantes. As patologias, os problemas capilares que surgem, hoje há problemas capilares de uma gravidade e uma severidade incrível. E então, e tu sabes que a marca ela tem várias soluções Sim. para o mesmo problema, o que vos torna a vocês o grande terapeuta, porque vai buscar aquilo que é fundamental em cada base, em cada elemento, para conseguir aplicar. Tu sentes isso? Sim, é literalmente isso. Nós sabemos qual é que é o problema e conseguimos ter a informação. Vamos dar assim um exemplo. eh, Nós sabemos quais são os ingredientes que Que lá vão. estão a fazer o efeito. Então Exatamente. diz uma coisa, se eu agora tivesse, agora vou-te fazer um desafio muito interessante. A Jéssica Camilo está junto ao Lidl, junto ao, Sem saúde. ao Centro de Saúde das Caldas da Rainha. Se eu tivesse uma queda à bruta de cabelo, se me começasse a ver o meu couro cabeludo, tinhas soluções para isso? Sim, Se eu tivesse uma caspa à bruta, com flecos, que eu não pudesse vestir nada escuro, tinhas soluções para isso? sim, Se eu tivesse aquele processo inflamatório, prurido, que a gente coça muito, que vem aquela feridinha e aquela caspa agarrada ali ao couro cabeludo, tens soluções para isso? sim. Tu tens soluções para uma pelada, uma alopecia areata? Eu digo sempre, eu tenho soluções, mas eu não faço tudo sozinha. Então quer dizer, tu tens as ferramentas, mas o que é que precisas aqui? Eu também preciso que o cliente se comprometa Ok. para que as coisas aconteçam. Há um compromisso, obviamente, do nosso cliente. Então quer dizer, tu tens soluções eficazes para, digamos, a maioria dos problemas capilares que existem, não é? Sim, Eu não gosto muito de chamar patologia, sendo que é certo o nome patologia, mas patologia está na área médica. Nós respeitamos muito os dermatologistas. Esta casa, a Enzi, respeita muito o espaço do dermatologista. Nós não somos tricologistas, somos terapeutas. Para ser tricologista temos de estar num nível médico, temos que ter formação de saúde médica, na especialidade de dermatologia, mas temos neste momento terapeutas com grandes soluções para resolver, infelizmente eu tenho que dizer isto, aquilo que os dermatologistas não conseguem, porque eles também não têm grandes ferramentas, porque eles têm o minoxidil, a fenesterida, têm os corticoides, alguns medicamentos. É certo que há outras patologias mais evoluídas que têm que ter outro nível de intervenção médica, mas aí é um facto. Agora, quer dizer que tu tens, se chegar no teu espaço, tu tens resposta para todo este tipo de soluções. sim, e algumas das situações nós precisamos mesmo da ajuda dos médicos para aquele cliente. Muito bem, então tu achas que se houver um problema que tu identifiques que tenha outro nível, outro dano, não é? Então tu reencaminhas para o dermatologista. Sim, eu digo, nós temos esta situação e conseguimos este nível, mas nós precisamos de um suporte médico para que a situação evolua. Muito bem, porque realmente, aliás, nós falamos muito aqui isto na Enzi, nós não somos os maiores em conhecimento, somos pessoas que temos muito conhecimento, mas há coisas que nos superam. Então a gente tem essa ligação muito própria, nutricionista, o psicólogo, o dermatologista, porque nós passamos anos a estragar o nosso corpo. E às vezes queremos numa semana que tudo isso fique resolvido. Não é É. simples, não? Então é preciso ter aqui um pouquinho de outro nível. O dermatologista, um reequilíbrio nutricional, um psicologista, um psicólogo por causa das doenças psicossomáticas, e tudo isso impacta. E tu neste momento tens ferramentas de dizer assim, olha, tu precisas disto ou precisas daquilo. Tu achas que tens conhecimento suficiente para poder orientar o teu cliente a procurar esse tipo de Sim, profissionais? sim. E uma coisa incrível que nós temos na Enzi é que nós terminamos uma formação, mas nós não estamos sozinhos. Sim, isso é um facto, porque isso agora
sou eu um mentor de toda essa dinâmica. Eu acho que um terapeuta precisa sempre, ainda hoje tinha aqui no meu WhatsApp, Microcrôndia. microcrôndia, que é a Eliane, um beijinho para ela, com um problema no cliente dela, a pessoa dela, que tem dermatite e tem prurido, inclusive com ferida na barba. Nós temos soluções muito efetivas para isso, pedimos soluções. É importante que vocês não estejam sozinhos. É importante mesmo. A gente não vos pode deixar, digamos assim, toma lá agora, desenrasca-se. Não é assim que funciona. Não podemos funcionar assim porque nós temos muito respeito pelo cliente, temos muito respeito pelo profissional e eu, que sou uma pessoa que impero muito com isso, é fazer, façam bem. A fazer mal, há muita gente aí a fazer mal. Há gente a fazer loucuras. Há gente a dizer que trata uma dermatite, uma alopecia androgenética com uma ampola e com shampoo. Mentira. Não trata. Isso é pura e simplesmente mentira. Quem tem conhecimento percebe que isso não se processa assim, e aquela cliente que chega com uma transparência no couro cabeludo, que coloca uma loção e ao fim de 3 semanas já tem o couro cabeludo cheio de cabelo, é tão estranho porque a gente sabe que o cabelo só cresce 1 centímetro, 1,2 cm por mês. Como é que em 3 semanas tem pelos com 3, 4 e 5 centímetros? É uma coisa completamente absurda e fora da realidade. Mas isto é muito interessante, Jéssica, essa tua responsabilidade, e é a responsabilidade que nós passamos aqui na ENSI, que é impactar o teu trabalho com profissionais na área da saúde. Sim, mesmo quando, pegando nesse exemplo, em que os clientes querem que a situação se resolva para ontem, eu sou a primeira a dizer assim: Não. nós precisamos de tempo. E nós, quando vimos ao mundo, precisamos de pelo menos 9 meses para ser gerados. E não dá para resolver uma situação num piscar de olhos. E eu deixo o cliente sempre consciente dessa situação. Muito bem. Porque muitas das vezes eu apercebo-me de muitas situações lá fora é que o cliente vem com o problema e o profissional diz: sim, nós vamos resolver isso, mas é importante nós, Lhe digo o tempo. exatamente, trazermos a consciência àquela pessoa que tem um problema e que muitas das vezes aquilo está a impactar a vida dela de uma forma imensa, de que sim, é possível, mas passo a passo, com tempo para que isso aconteça, e o resultado não se vai ver na semana seguinte. Estamos a falar de situações mais graves, não é? Mas a pessoa é a própria a dizer que no primeiro dia ela já sente, isto a falar fisicamente, de um conforto, de um alívio. A parte sensorial a cliente leva. E ela fica entusiasmada, mas a gente precisa de trazê-la à terra novamente e dizer que Nós temos temos de ter calma. E isto vai demorar. Nós temos coisas muito engraçadas. Nós temos, não é num, nem dois, nem três, estão em muitos salões, muitos espaços terapêuticos, que há pessoas que já não têm necessidade de ser tratadas. Não há. Já não querem, portanto, aquilo está resolvido. E ela diz: não me importa, eu só quero aquela massagem e aquilo que tu me fazes que é tão bom. E isso é uma coisa que é maravilhoso. Sim, eu tenho um cliente que eu acho super engraçado, que nós estamos a fazer terapia. Também tens isso lá? Tenho. Não sabia. Também tenho homens, sim. E ele diz-me assim: eu parece que estou num spa. E o senhor passa a sessão inteira a conversar. E eu digo assim: eu não sei como é o seu spa, mas se você acha que que a sensação é semelhante, está tudo ok. E ele tem empatia com esse tipo de trabalho. Sim, eu noto que o nosso papel como terapeutas não está só em trazer uma solução para um problema físico. Muito bem. E eu acho que nós, e se formos ver lá um pouco mais atrás, o cabeleireiro sempre foi, o ombro de desabafo Não é isso que eu do falo cliente. muito. É isso que eu falo muito. E nós, na terapia, ainda estamos mais com esse essa papel responsabilidade. e com essa responsabilidade. É porque eu falo muito, e às vezes e sou honesto naquilo que vou dizer, Jéssica, que tem muito a ver com que o médico, e com a devida vénia,
a todos os dermatologistas, não quero de modo algum que me interpretem mal. Eu, quando digo devida vénia, é um ato, é uma coisa que acontece muito no tribunal, mas é com devido respeito. Quando nós temos, quando o cliente chega ao dermatologista, ele analisa-o com tudo o que tem, com a sua tecnologia IA, com as suas microscopias, faz uma análise, uma ficha de anamnese, tal como tu também fazes, mas encontrou aquele cliente em meia hora. E acontece que eu tenho clientes, e tu certamente também já tens clientes, perdão, que estou contigo há 10 anos. Tu sabes quando namoraram, quando casaram, infelizmente quando se divorciaram, o filho ou a filha já corta os cabelinhos à filha ou ao filho. Então, essa relação que tu tens com essas pessoas é que te permite ter um conhecimento mais avançado, porque repara, nós sabemos, por exemplo, no caso de uma alopecia areata, nós sabemos que a parte emocional a parte psicossomática é muito forte. Não falando também na parte epigenética, que é outra coisa que nós também temos de ter essa consciência. Mas tu já sabes que quando ela surgiu, ela contou-te de uma ocorrência há 2, 3, 4 meses atrás. Tu já sabes mais ou menos o que é que está ali a acontecer e hoje o conhecimento que tu vieste a adquirir sabes onde é que está o foco infeccional, não é? Ali na zona da pupila, que a gente consegue resolver com muita tranquilidade. E isso permite ter também, eu digo isto, que permite ter também para o terapeuta honesto, para aquele terapeuta que está para fazer bom trabalho, e atenção que o bom trabalho também traz retornos financeiros muito interessantes, porque quem faz um mau trabalho, isto eu digo, e tu já me ouviste dizer isto, eu posso fazer 1000 coisas bem, 1000. Toda a gente diz, não fez mais que a obrigação dela, mas por qualquer motivo, por qualquer azar, vamos lá saber de onde é que isso surgiu, fazes uma coisa errada, meu Deus, pegam naquilo e andam a correr caldas de rainha inteiras, a Jéssica fez isto, ela errou, ela não sabe. Isso acontece com muita frequência. E também é importante como tu fazes esse envolvimento com os teus clientes sobre quem tu és, o que é que tu fazes, porque eu sei que tu comunicaste que estavas em formação e que tipo de formação que estavas a tirar. E como é que os teus clientes receberam isso? É assim, eu às vezes tenho clientes a dizerem-me assim: eu já tive aqui uma aula consigo. E as clientes são as próprias. Quando eu digo que vou dar informação, elas dizem assim: olha, faz muito bem, porque depois quando vier já me consegue transmitir mais informação. E a abordagem que tu falas, quando tu fazes, por exemplo, uma avaliação, Sim. uma ficha de anamnese, tu explicas em termos técnicos que estás a ver aos teus clientes? Ou numa linguagem, ou num linguarejo mais popular? Sim, eu tento conciliar um pouco dos dois, Uhum. porque se nós temos o conhecimento, ah, na minha opinião, eu acho que a cliente também pode saber que aquela situação, estamos a falar se calhar a nível mais de genética, mais cientificamente, que aquilo acontece desta forma. Não lhe vou dar um termo, um palavrão, como eu costumo dizer, porque aquilo vai chegar, mas não vai Mas fixar. sabes que eu às vezes sou apologista do palavrão e logo a seguir transformar aquilo num linguarejo mais simples? Sim, eu às vezes estou. Lá está. Quando nós estamos a trabalhar, automaticamente o termo técnico às vezes salta. E a cliente fica a olhar e eu. ahm, Vamos falar de um inflúvio. A cliente, para nós é uma coisa tão usual e tão Tão básica, básico é isso. e a cliente às vezes fica, desculpa, eu, é uma queda. E quando eu estou, a cliente chega-me com um problema, eu tento sempre que o cliente perceba que aquele problema existe por estas, ou por estas, ou por estas, ou por estas situações. Muito bem. Porque eu acho que isso é super importante para a cliente perceber que aquilo não aconteceu só porque sim. Não, e tu sabes, tu és tentora desse conhecimento, que os fatores epigenéticos eles são impactantes em diversas patologias de grande grau, Sim. não é? E nós temos de ter essa consciência. E quando nós falamos de EPI, é alguma coisa que está acima de, não é? Tu neste momento, eu não sei quantos casos é que tens em tratamento no teu espaço, deve ser muitos. Não consigo contar assim. Qual é o teu índice? Também não vale a pena a gente falar muito aqui quantos é que são, não é?
Qual é o teu índice de sucesso no teu espaço? Tu estás já 2 anos, 1 ano? Não sei, eu perco um A bocadinho. falar assim, lá está, com o produto e a trabalhar mais direcionada para a terapia capilar, porque eu também faço Claro, outros obviamente. trabalhos, ah, e a minha grande luta é eu conseguir fixar-me num nicho, Uhum. porque acho que primeiro a mim dá muito mais gozo, digamos assim, a parte da terapia capilar. E a parte que nós temos de cabeleireiro, de uma secagem, de uma coloração, já deixou de me satisfazer, porque mexemos na autoestima, sim, mas a terapia capilar vai mais fundo. Estamos a mexer na autoestima, estamos a trabalhar coisas emocionais que muitas das vezes fazem com que a pessoa dê um passo a mais em atitudes que a pessoa não estava a conseguir tomar, porque nós estamos a falar que nós também trabalhamos com aromaterapia e isso vai mexer muito na parte emocional da pessoa. Claro. E eu noto que. E eu tive clientes a dizer assim: Jéssica, durante muitos anos, a pessoa disse-me que eu nunca ia ter o meu cabelo comprido. Estamos a falar de uma pessoa que tem um cabelo afro. E que nós sabemos que a parte genética muitas das vezes não Claro. permite que o cabelo cresça mais do que isso. E a cliente foi a própria a dizer-me assim: tu foste a única, e essa cliente já está comigo há anos, que o meu cabelo passou do ombro. Mas, e voltando depois à conversa, tu achas que a aplicação dos produtos também não prolongou mais a fase anásina, ou achas que esses 3 fatores que tu identificaste foram os fatores mãe para que o cabelo dela não passasse dos ombros? Foi um conjunto mesmo, para além de estar ligado à fase da Nasna, Uhum. e nós percebíamos que não existia ali, não desenvolvia. Não Ok. percebíamos porquê. As células matriciais estavam um pouquinho envergonhadas. E estamos a falar de uma pessoa já com alguma idade. Claro, Também interfere. claro que sim. Mas ali o estímulo dos fatores de crescimento foram, Fundamentais. sim. Olha, e pegando nesse caso, tu percebeste se a textura do cabelo aumentou, ficou ligeiramente mais grosso, manteve a mesma morfologia? Eu notei ele mais grosso e mais brilhante. Perfeito, muito bem. E não Então quer estamos dizer que a havia. trabalhar a fibra, Então, estamos a tratar simplesmente o estímulo do pelo cabelo. crescimento, sim. Então tu queres dizer que percebeste de que o desenvolvimento queratinócio estava a ser mais intenso e que vinha com mais saúde, ou seja, toda a sua estrutura em termos de córtex vinha contra a Sim, abrangência. Isso é muito interessante. sim. E já para não falar que mesmo a olho nu, a cliente era a própria a dizer que o meu cor cabeludo não está tão baço. Interessante isso. Isto Aliás, nós é. sabemos que acontece assim, não é? Mas Sim, mas é um. perceber que a cliente, Aham. ela também nota e não somos nós às vezes, os principais a primeira pessoa a dizer isso, é incrível. Eu acho interessante que às vezes quando eu fazia muitas deslocações a salões onde trabalhava como terapeuta, a ajudar, enfim, a identificar patologias e problemas capilares e fazer procedimentos. Era curioso que no produto, na linha que nós temos, que é o Urban Spa Blue, para a questão da alopecia androgenética, as clientes diziam, Sr. Fernando, eles chegaram cá na semana seguinte e já tinham cabelinhos. Isso não é verdade assim. Isso é uma percepção errada. Eles vão logo ver ao espelho se aquilo está a crescer. A percepção começa a surgir logo no primeiro mês, 3 semanas ou um mês, essa percepção ocorre. Uh, essa percepção ocorre. Só ao fim de 3 meses é que a gente tem a certeza absoluta que as coisas estão a correr bem. E eu tive muitos casos, muitas pessoas que eu analisei aqui na zona do Minho, nós estamos no Porto, na zona do Minho, que depois mandavam SMS e mandavam mensagens do WhatsApp a agradecer a paciência e o cuidado, eu explicava sempre como é que as coisas funcionavam. Isso é algo que me deixa bastante feliz, porque eu posso dizer que nós, não só em Enzi, mas também todo o projeto que envolve a Grande, a Farlis e a Enzi, nós estamos a transformar vidas, o que para nós é muito, muito importante. Tu também sentes isso? Sim, porque
a cliente vai sempre um bocadinho suscetível ter connosco, não é? Uhum. Principalmente as mulheres. E eu noto incrivelmente que o homem que te está a chegar já vem com essa suscetibilidade. Claro. De que antigamente o homem passava, se fosse preciso, uma lâmina, uma máquina na cabeça e está feito. Hoje em dia já não é assim. Mas sabes que o homem hoje em dia, eu entendo isso, Jéssica, nós percebemos, temos uma linha da Vita Hominis, ele já é uma pessoa que se cuida, quer cuidar. Às vezes até é aquele que mais leva o protocolo a É mais sério, comprometido, sim. mais comprometido. Porque é fundamental nós levarmos o protocolo a sério, não é? Nós temos aqui casos em que pessoas já tinham boas entradas, mas ainda havia muito hóstia, havia ali muita terra para trabalhar, que hoje estão com uma evolução incrível mesmo, e que agradecem. Ainda há dias estive com o meu querido amigo João Matias, que ele disse-me, depois ficámos amigos após isso. Hoje é uma pessoa que faz muito ginásio, uma pessoa que fica ressacado quando não faz exercício. Eu às vezes digo-lhe, opá, se calhar se me desse metade dessa tua, para mim funcionava, porque às vezes ando tão cansado que não tenho força, digamos assim, para ir. E ele, por causa de erros no passado, da toma da testosterona e por aí fora, e tu sabes como é que isso foi, ele começou a ter, e também o meu otário, ele começou a ter alguns problemas capilares sérios. Hoje está com esse problema completamente resolvido. E tenho outro também que fez agora recentemente um transplante, que começou a utilizar o Urban Spa Blue e o Vital Energy, está com uma condição de cabelo incrível. E isso leva-nos, efetivamente, a ter aquela ação. Eu vi ao mundo com um objetivo. E esta de ser terapeuta é uma coisa que nos deixa e que nos enche de orgulho. É super E eu gratificante, sim. noto isso muito em ti, eu noto essa... Tanto mais quando vieste fazer a formação básica em terapia capilar e agora vieste fazer a avançada, o teu comprometimento, eu ver ali o teu namorado, não é? Com a Serena, com a tua filha, a calma, tudo tranquilo, tudo envolvido num projeto. Isso a mim deixa-me de coração cheio. E Entendes? posso dizer que, se calhar, se não fosse ele, eu não tinha vindo fazer a avançada. Eu sei, eu notei isso. Inclusive também tive o prazer de conhecer a tua sogra, mãe do Walter, que também estava muito comprometida. Não é fácil estar ali quase 10 horas, digamos assim, envolvidos nas nossas instalações em Lisboa. Enfim, que são boas, mas não têm aquele recantinho para as crianças, mas que o Walter tratou de uma forma única. E eu tenho que dizer, como homem que sou, que admirei a posição dele e admiro muito a tua família. Acima de tudo, admiro muito a tua família, porque acho que vocês estão muito enquadrados, estão muito direcionados para um objetivo comum, sério. Isso é muito raro. Vê-se, nós também tínhamos lá a Tatiana e por aí fora, mas é muito raro verem meninas com a idade que vocês têm, porque são meninas à minha beira, não é? Com esse comportamento, e que me leva a acreditar de que a terapia capilar ela vai ter sucesso, muito sucesso no futuro. Fala-me um pouquinho mais da tua leveza nos procedimentos que fazes. Quando fazes esses procedimentos, eles afetam-te a ti como profissional, porque eles também têm um aroma muito específico e nós trabalhamos muito com o sistema límbico, não é? Como é que tu, ao fazer um procedimento desses, qual é o teu esforço físico e como é que tu sentes no final quando fazes esses procedimentos? Porque isso também é muito importante para o profissional. É assim, eu noto que me traz qualidade de vida. Qualidade de vida como profissional. Eu também quando Mas já agora, desculpa lá uma coisa. Qualidade de vida tem duas vertentes. vamos consigo levar a minha profissão de uma forma mais tranquila, continuo a fazer o meu trabalho, E financeiramente? financeiramente também, É recompensador? sim. Então aí estamos bem, aí estamos num pleno. Sim. Mas eu consigo primeiro, quando eu comecei e disse que eu iria com este conceito, eu vou atender uma pessoa de cada vez e aquele tempo é para aquele cliente. Eu não faço terapia e estou a atender outra pessoa em simultâneo por exemplo, poderia estar a fazer uma coloração e fazer uma terapia. Eu não Uhum. faço isso. Porque aquele cliente marcou, aquele cliente precisa de mim e eu estou lá para ele. Muito bem. E os protocolos têm tempo de pausa. Eu poderia estar a fazer outra coisa.
E muitas das vezes eu estou a conversar com aquele cliente. Muito bem. E nós percebemos isso, quando o cliente quer estar no seu momento e ouvir a sua música. Eu tenho clientes que também estão a trabalhar enquanto estão a fazer os protocolos, mas está tudo bem. É a decisão deles Curioso. Eu estou a trabalhar aqui no telefone, no no computador, sim. tablet, no computador por aí fora. Sim. Tenho clientes que me dizem: olha, Jéssica, posso levar o computador? Não posso? E eu disse assim: este momento é para relaxar. Mas se você fica mais tranquila e acha melhor continuar a trabalhar, quem sou eu? Claro. E tu achas, já agora isso é muito interessante, e tu achas que as pessoas trabalham e desenvolvem bem e aquele trabalho ali quando estás. São pessoas que os trabalhos são trabalhos mais online, são trabalhos que estão mais no computador e eu noto que às vezes o dizer, olha, não pode trabalhar, É um causa uma bloqueador. É ansiedade um bloqueador, maior. claro. Interessante E, isso. e a realidade é que às vezes eu digo, para mim, estar num momento de relaxamento e meditação é de uma maneira, e eu tenho um exemplo em casa. Um momento de meditação e de relaxamento do Walter é treinar exercício físico, é criar coreografias. Claro. Eu tenho as Ele, duas ele é realidades. dançarino. Sim, ele O Walter é é dançarino. bailarino profissional, Bailarino. e dá aulas mesmo de Ele hip tem um hop. projeto próprio, não tem? Ele, eu posso dizer que o Walter já dá aulas desde os 14 anos. Já é uma grande vida. Então espera aí. Então agora vais deixar aqui as tuas redes sociais, o teu contacto, acima de tudo, Jéssica Camilo. Vais deixar aqui, por favor, qual é o teu número de telefone. O meu número de telefone é o 91 20 53 922. E para encontrar o Walter também, pode ser por ti, certo? Eh, Ou é é uma mais coisa. difícil. É mais É difícil. mais difícil. Então, Sim. e o contacto do Walter? O Já agora? contacto do Walter, decora, não sei, mas eu posso deixar o Instagram. Então, o teu Instagram é Jéssica Camilo? O meu Instagram é jessicamilo.hair. jessicamilo.er. Sim. E o do Walter é Walter Moraes Dance. Muito bem. É isso. Jéssica, olha, foi muito agradável ter-te aqui. Foi muito, muito, muito prazeroso para mim. Primeiro porque mais uma identificação que estamos a transformar vidas. E nós, eu tenho que dizer isto, não permitem-me que diga isto, nós transformamos vidas de pessoas que eram empregadas de limpeza e hoje são terapeutas de grande nome internacionalmente, que é um orgulho que nós temos. Encontrar pessoas como a Jéssica que procuravam uma alternativa para o seu espaço, não abdicando do que tinham, mas queriam ainda colocar o espaço num outro nível, com outro conceito, que é extremamente interessante e para mim foi muito, mas muito gratificante primeiro conhecer-te naquela iniciação à terapia capilar. Segundo, dar-te parabéns pela família que tens e pela mulher que és, porque achas que é uma pessoa incrível e que tens um futuro brilhante à tua frente, porque fazes, e quando fazes bem, fazes by the book e os resultados aparecem. E és sempre muito bem-vinda aqui à Enza Digital. Se quiseres um dia mais tarde fazer outro podcast, e acho que nós vamos comprometermos nisso. Porquê? Porque daqui a um ano eu tenho a certeza que tu vais trazer inúmeros casos de sucesso e também de insucesso, porque há coisas que a gente não consegue resolver, não é? Sim. Chegam-nos a nós casos de anos e anos de tentativa que passaram já por dermatologistas e que nunca conseguiram resolver, então chegam a nós naquela ânsia de a gente resolver. Nem tudo nós conseguimos resolver, resolvemos muita, mas muita coisa, mas nem tudo conseguimos resolver. E fica já o convite daqui a, quem sabe, depois do ITC, a gente reunir-se aqui só para uma breve conversa, ou mesmo no ITC, porque nós vamos ter o nosso podcast lá no ITC, a gente conversar um bocadinho, coisa de 5, 10 minutos, e só te digo agora uma coisa muito simples, que acho que é uma coisa que eu peço sempre a quem esteja connosco, é que fale um pouquinho, muito rapidamente da Enzi, e se a Enzi vale ou não vale a pena. Não tenho dúvidas de que é algo simples de dizer, que sim, vale muito a pena. Como profissional, nós saímos daqui com uma bagagem muito, muito completa e, inclusive, nós temos a ciência que está sempre em evolução e, felizmente, a ENSI traz-nos isso, que é super importante na área que nós estamos a trabalhar e também como profissionais que vocês são. Não só a parte do conhecimento, mas como pessoas. Em toda a formação nós tivemos sempre muito apoio.
Não nos faltou nada, qualquer dúvida que nós tínhamos, vocês estavam sempre disponíveis e isso é incrível porque existe o trabalho com seres humanos e existem conexões que são criadas e isso é muito importante, tanto para nós que estamos a aprender, porque aprendemos de uma forma muito mais leve, algo que tem muito peso. E essa é a realidade. E recomendo sim, todas as pessoas que eu puder. Eu, inclusive, eu trouxe a minha sogra para tirar a formação de aromoterapia, para ela aplicar na estética, e agradeço muito. E se não fosse a Enzi, é uma realidade. Eu não estaria onde estou hoje, não tinha o conhecimento, e já disse ao Fernando, sou muito grata pelo Fernando ter trazido toda esta oportunidade para o nosso país e para os nossos profissionais e desejo que cada vez seja mais e mais, porque é bom para todos. Eu sobre isso tenho de dizer uma coisa, Jéssica. Eu não queria, não é minha, não é o meu propósito criar terapeutas em massa. É o meu propósito criar terapeutas diferenciadores. Tu sabes que a ferramenta, a marca com que trabalhas, ela não está online, Não. ela não é colocada em espaços em que fazem outro tipo de terapias, outro tipo de procedimentos que não sejam terapêuticos, são retirados, porque nós acreditamos sempre no conceito de terapia total. Nós temos 2 ou 3 casos identificados que ainda trabalham com escova progressiva, mas eles querem deixar e vão deixar porque nós vamos ter soluções até ao final do ano para esse tipo de procedimentos, mas eu já tirei a marca de espaços em que faziam esse tipo de procedimentos que são antiterapêuticas e inclusivamente prejudicam a saúde das pessoas. E isso é um compromisso que eu tenho perante todos, é um compromisso que eu tenho perante mim. Fui criticado lá atrás por ter assumido essa postura, mas é uma postura vencedora. Porquê? Porque realmente a marca não está em todo lugar. Nem pode estar em todo lugar. Nas Caldas de Rainha só está na Jéssica Camilo neste momento. Okay? As Caldas de Rainha tem mais pessoas para ter a terapia capilar, mas jamais podem estar perto da Jéssica, porque nós criamos uma área de proteção ao nosso terapeuta e terá que ter um compromisso, não digo igual, mas superior ao da Jéssica, e o compromisso da Jéssica já é bastante alto. Muito obrigado, minha querida, teres vindo. Obrigada. Parabéns por ti, parabéns pela tua família, e sinto-me muito honrado por estar-te a ajudar a transformar a tua vida, e eu sei que tu vais longe. Obrigada. Até ao próximo, fiquem bem.